Ontem à noite eu não dormi. Passei a noite acordado. Com vontade de escrever, mas não estou preparado. Está o lançamento do livro de um novo advogado. Eu não sei na sua infância o que foi que ele aprontou. Se ele foi muito traquino, sei que hoje ele é doutor. Quem estuda, um dia vence. Do meu pequenino estado, mando um abraço apertado a todos os sítios da terra. Muito obrigado. Eu nunca vi uma pessoa mais inteligente que Antônio Costa no improviso. Jesus, o Filho de Deus, Pai adotivo José. Estou precisando de voz. Aumente mais minha fé. Se tiverem meu alcance, vou escrever um romance para falar sobre a mulher. Há algum tempo atrás, Tonho Bertoldo, esse vaqueiro idoso que ali está sentado, me contou uma história de um boi apelidado Caçolinha. Baseado nessa história, eu escrevi esse livro, A Morte do Boi Encantado. Foi um trabalho árduo, porque levei cerca de 5 anos para produzir esse livro. Eu queria fazer uma homenagem a um dos personagens do livro, que é ele, e ao outro, que é Zezé do Meio, que já faleceu. Toninho, muito obrigado pela história. Uma homenagem a seu pai, meu direto amigo Zezé do Meio, que muita falta me faz. Esses dois. Chamar uma pessoa que também é meu amigo, aliás, todos aqui são, mas esse é parceiro de Quara, de Candaia. Vamos, venha cantar. Odeio, perdoe se e de joelho resolvi tocar, pedindo pra chuva cair sem parar. Estou aqui com o Ronaldo Jacobina, um dos revisores do livro, conhece muito bem esse tipo de história. O achado de Hélio é a linguagem, né? E aí me inspiro ao nome, A Morte do Boi Encantado, de um outro, um médico, né, de Marém Rosa, mineiro, no norte de Minas, convivendo com essa população que trouxe uma das formas mais lindas de falar o termo encantado. Ele diz: as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. E ele mostrou que não é só as pessoas, os bois também podem não morrer, ele pode ficar encantado, ficar no coração da memória. Essa coisa do encantamento vem também pelas histórias dos amores, né? Porque o livro fala também dos amores, né? E aí os amores são encantados. Exatamente, porque são eternos. Nunca morre. É a eternidade, exatamente. É isso aí, maravilha. E olha a sensibilidade dele, da maneira que ele construiu o lançamento, né? Trazendo performance, trazendo a tradição. Eu vi na rua também. Não, aí perguntaram o seguinte: tem um roteiro? Eu digo, tem. Qual é o roteiro? Se está acontecendo? Ah, lindo, o processo. Deixa andar como a vida, né? Tem coisas que dá para planejar, outras não. Você só precisa seguir a estrada, né? Exatamente. É preciso deixar uma margem maravilhosa. Isso é a noção de serendipidade, né? Os príncipes de Serendip, que era o que ele acha pelo caminho. Hélio tem muito disso na vida dele, né? Ele foi se perdendo e se encontrando e se encantando pelo caminho. Uma das formas foi essa, ele está aqui em Cícero Dantas, no Alto Sertão Baiano. É maravilhoso isso. Verdade, verdade. O Yara, que é professora, vivencia isso dentro da sala de aula com seus alunos. Isso, muito bem. Esse livro de Dr. Hélio, ele é muito importante, porque sim, ele resgata a cultura nordestina. E em meio de tanta tecnologia, a globalização, muitas vezes os nossos estudantes, as nossas crianças e adolescentes deixam de ficar sabendo o que é a cultura, como ela surgiu, como ela acontece na nossa cidade, porque os personagens desse livro mesmo são pessoas importantes, né, para o nosso município, para a história da cultura do nosso município. Então, assim, não é só a morte do boi encantado, a leitura do livro também faz com que a gente se encante. Eu quero parabenizá-lo pela iniciativa e dizer que ele está
de parabéns e não pode parar por aí, porque os livros dele são muito bons e a sociedade necessita de escritores que venham buscar as nossas raízes. Ao meu lado, Gorete, ela que é professora, dá para levar para a sala de aula para falar um pouco desse projeto? É um momento memorável, né? Um momento que todos nós professores temos que debater, conhecer a história desse livro, que não deixa de ser a história da nossa região também. Ao meu lado, o prefeito Elânio. Para Cícero é muito importante, onde o nosso amigo Dr. Hélio foi muito feliz em ter a ideia de escrever esse livro, porque é um livro dentro da realidade e da cultura da nossa região, porque do povoado que foi contada a história no livro, é um povoado que é a cultura e a realidade é o meio de sobrevivência da região, que é a pecuária. Então, na época, as festas maiores da região eram as festas do vaqueiro, onde tinha a pega do boi. E aí Dr. Hélio se inspirou nessa cultura e brilhantemente escreveu esse livro. Eu deixo a mensagem de que Cícero Dantas, nossa região, é uma região muito pobre de autores. E que ele não demora a lançar outro livro, mas no boi vivo e não encantado. O boi natural e não esse boi encantado. Tem que descontrair com o barril. Vamos seguir com a morte do boi encantado. Vicente, filho de Zezé do Leite. Aliás, seu pai tem uma grande história, né, referente a essa questão do boi encantado. Sim. Você conhecia essa história? Conheço essa história. É algo que nos engrandece pela participação dele, vivida por Dr. Hélio. Esses momentos de história que hoje está transcrito nesse livro que nós estamos aqui vivenciando e que é muito importante para a sequência da vida da família e dos amigos. Meu pai sempre foi um dos maiores amigos de Dr. Hélio aqui em Cícero Dantas. E Dr. Hélio sempre fez parte da nossa família, compadre, entendeu? E se preserva muito a sequência de vida da amizade deles. Cultura, respeito, né? Sim, sim. Muito bem, falei aqui com Vicente, filho de Zezé do Leite, que faz parte da história do livro da morte do boi encantado, escrito por Hélio Barnard. José Pereira, ele que é conhecido como Paraíba, o senhor já correu atrás de um boi encantado? Já corri um pouco, mas tá com muito tempo que não corri mais, porque caí na idade, né? Dr. Hélio, daqui de dentro de Cícero Dantas, pra mim, é a pessoa mais conhecida que eu tenho, quando eu cheguei logo aqui. Trabalhei pra ele me fez muito benefício, o doutor Hélio me fez benefício que nem um pai. A paixão é colher delírio de felicidade. Em soluço você me dizia amor e saudade. De repente, em menos de minuto, você se transforma no mundo e logo desaparecer. Os amigos aqui presentes, a Ivânia, a morte do boi encantado é uma história encantadora? É uma encantadora, realmente, viu? Eu conheço o Hélio há muito tempo e conheço também o senhor que inspirou esse livro, né? E é uma história de nossas raízes, né? Não nossa, dos nossos ancestrais, né? E isso é tão bom, tá tão perdido, né, hoje em dia, as raízes. Gama Neves, vice-prefeito da cidade de Heliópolis, prestigiando esse grande momento. É uma história que você conhece bem daqui de Cícero Dantas. Os seus pais fazem parte dessa história, desse encantamento, e você também vivenciou um pouco disso, contando essa história para os seus filhos. Hélio Barnard, ele traz para as páginas da literatura, do livro e das bibliotecas um documentário fictício, imaginário, mas histórico e que quase verdadeiro, porque retrata uma cultura popular.
Hélio convive com a minha família de proximamente décadas de que a gente tem relacionamentos familiares próximos e que agradeço em nome da comunidade essa contribuição que Hélio deixa para a família cultural de Cícero Dantas. Você adquiriu 2 livros. Esses 2 livros já têm destino para alguém? Existe uma relação pessoal do Hélio Soares com o deputado Aleluia, que ele chama de Zé Carlos, por ser amigo de longas datas. Para mim é motivo de muito prazer, de muita alegria, e hoje foi um dia muito feliz para a minha pessoa e para a cidade de Cícero Dantas. Ninho, você que já tem uma certa musicalidade, sabe da cultura e sabe tem a visão, na verdade, da música popular brasileira, da nata da MPB, das músicas que trazem as raízes desse encantamento. É um diferencial trazer essa cultura da leitura e de uma forma agora encantada, vinda pela Morte do Boi Encantado, escrita por Hélio Barnard. Olha, é uma coisa linda demais, com certeza é uma riqueza para a nossa cidade, né? E para a nossa cultura, não musicalmente, mas culturalmente em si. O doutor Hélio, falando como amigo e como um cara que sempre acompanha o trabalho dele, é uma coisa parecida. E ele nos surpreendeu com esse do Bumba Meu Boi. Professora Gilvânia, você que trabalha com o alunado, qual é a visão que se tem de ver a apresentação de Bumba Meu Boi? É um importante resgate da história, né? E da cultura nordestina. Uma vez que todas essas culturas, essas formas, essas manifestações estão se acabando, porque não tem ninguém que queira dar continuidade a esse trabalho. Então, isso é muito importante. Esses momentos culturais são importantes para que o jovem possa conhecer, né? E, quem sabe, reproduzir também. O lançamento do livro A Morte do Boi Encantado, uma história recriada por você, na verdade uma fantasia que você conseguiu vivenciar, mergulhou nesse mundo mágico da fantasia. O Boi Encantado faz parte também da sua história, Hélio Barnard? Faz, é verdade, faz parte, porque eu vivencio essa região há uns 37, 38 anos e durante toda essa época eu convivi com muitos vaqueiros, com muitas pessoas da roça, trabalhadores rurais, e absorvi muito conhecimento deles. E essa história da Morte do Boi Encantado foi baseada em um fato real que eu fantasiei. Foi um fato real que Toninho Bertoso me contou e eu duvidei dele, porque era a história de 20, 30 vaqueiros perseguindo um boi desgarrado durante 2 meses e sem conseguir pegar. Até quando chegou um vaqueiro mais idoso e que disse: esse boi vocês não pegam desse jeito. Tem que dividir em 2 grupos, porque no meio desse terreno tem um valado e o boi salta de um lado para o outro e desaparece. É por isso que vocês dizem que o boi é encantado, porque tem o encanto do envortamento. Fala também de amor nesse livro. Sim, fala da evolução do homem da roça, o filho de um vaqueiro que pretende ser um bom vaqueiro também, e que no desenvolver da sua vida ele vai vivenciar uma série de costumes e tradições próprios da época, até chegar ao romance, que ele vive com uma moçoila e termina tendo o desenlace que o livro conta. Para a gente fechar, o agradecimento a todos aqueles que vieram prestigiar esse grande evento. Aí eu quero dar um abraço muito grande, muito forte a todos que vieram aqui, porque são eles que nos dão força para chegar mais adiante, produzir livros, escrever mais histórias, reavivar tradições, reavivar costumes e levar essa coisa que é nossa cultura ao conhecimento da juventude de hoje. Muito obrigado. Hélio Barnard, escritor do livro A Morte do Boi Encantado, em Cícero Dantas, no lançamento em 10 de outubro de 2015.